Olá, boa noite. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Os irmãos da nossa comunidade, aqueles que nos acompanham, né, através do nosso culto online. E desejo a vocês uma boa noite. Peço que o Senhor prepare, né, o Espírito Santo prepare o coração de vocês, a mente, para que recebam essa palavra, né, em forma de amor e ensinamento. Hoje nós vamos falar de crescimento, como Jesus cresceu, né? E nós não somos diferentes em nada de Jesus quando ele esteve aqui na Terra. Nós também hoje temos o nosso culto, de Santa Ceia. Preparem os elementos aí, né? Para vocês partilharem um pão e um suco de uva em família. Isso é um privilégio, é uma bênção que o Senhor nos deixa, né? Para a gente estar compartilhando o corpo e o sangue de Cristo, né? Na noite de culto de Santa Ceia. Amém? Então, hoje a gente vai falar do crescimento de Jesus. Podem abrir as suas Bíblias, né? A palavra de Deus lá em Lucas 2. A gente vai ler do 41 ao 52. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei. Ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que os ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. E Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles, e sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Amém. Eu oro para que essa palavra fique no coração de vocês, para que vocês preparem a mente, o coração, o espírito para absorverem o entendimento e a graça do Senhor através da riqueza que é nos alimentarmos da palavra de Deus. Então a gente leu, né, essa passagem de Lucas 2, do 41 ao 52, o crescimento de Jesus. Mas eu quero focar no versículo 52, que numa outra versão diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então Jesus ia crescendo nessas 3 áreas, em estatura, em sabedoria e em graça. O que nós somos diferentes de Jesus? Nada. Jesus, quando veio na Terra, ele veio em forma de homem, humano, sentindo, pensando, aprendendo, sendo testado como nós somos, né? Essa é a nossa vida como Jesus foi. E assim como aconteceu conosco o crescimento em estatura, o próprio Jesus cresceu em estatura como qualquer outro rapaz. A Bíblia nos ensina que Jesus nasceu e cresceu como qualquer ser humano. Está lá em Lucas que nos relata, né? E Jesus em tudo era semelhante a nós, mas sem pecado. Ele era igual a nós, ele crescia, ele aprendia, ele tinha dúvidas, ele perguntava. E um detalhe, queridos, que eu quero aqui frisar, digamos. Quando nós não sabemos, nós devemos perguntar. Quando nós não perguntamos, nós não sabemos, desconhecemos e não aplicamos. Por isso nós ficamos no oculto na aprendizagem. E isso se pode tornar um orgulho, porque
Às vezes nós temos essa vergonha, essa timidez de fazer pergunta com medo de a gente estar errando. Mas é errando que a gente se aprende, é perguntando que a gente sabe. Então, assim, cuidado, vigiem. Não sabem, pergunta, ninguém sabe tudo o tempo todo. Nós temos essa liberdade de perguntar. Jesus perguntava e respondia, a passagem nos diz. Ele ia crescendo em estatura. E a gente vai saber agora que ele também ia crescendo em sabedoria. Em Filipenses 2, do 6 até o 8, fala assim, ó. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Amém, queridos? E como todo ser humano, ele possuía um corpo físico que era limitado pelo tempo e pelo espaço. Nós também temos um corpo físico, limitado pelo tempo e pelo espaço. Assim como Jesus cuidava da sua estatura, do seu crescimento físico, nós também devemos cuidar do nosso. Nós temos essa limitação. E aqui mais para frente, vai nos falar que Jesus cuidava do seu corpo, da sua saúde. Assim como nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Nós temos uma limitação. Nós não podemos ultrapassar aquilo que o Senhor nos deixou, nos deu. E nós somos o templo do Espírito Santo. E nós guardamos quem? Nós levamos quem? Nós carregamos quem? Jesus. E quem que nós devemos cuidar para ser saudável? Jesus. Perdão, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é o templo de Jesus. Amém? Por isso dá o cuidado e o limite que Deus nos dá para que a gente não ultrapasse aquilo que só Ele pode tocar. Deus nos deu um corpo, queridos. Nós precisamos cuidar dele. E tem na linguagem grega a palavra relíquia, ela aparece 8 vezes no Novo Testamento. Que a palavra relíquia, traduzida em português, quer dizer estatura. E essa mesma palavra relíquia, Lucas usa para falar da estatura de Zaqueu, porque Zaqueu tinha uma baixa estatura. Essa palavra relíquia também era para se dirigir à estatura e à idade naquela época, né? E também o apóstolo Paulo, ele usou essa mesma palavra relíquia, que queria dizer a idade do cego que Jesus curou. Está lá em João 9, 21 e 23. Então eles usavam essa palavra relíquia, que dizia estatura, crescendo em estatura. E a mesma coisa se referiam à idade da pessoa. Amém? As escrituras nos relatam a dimensão corpórea e física de Jesus. Os cuidados com o corpo. Como todo ser humano que possui um corpo físico, Jesus também viveu os limites dessa dimensão corpórea. Como nós temos esse limite, como eu havia falado. Temos que cuidar do nosso corpo, né? Não ultrapassar os limites, para que depois a gente não pague uma conta alta. A conta chega, né? Ele também se cansava. Olha só, a palavra de Deus fala que Jesus também se cansava. Quantas vezes nós nos cobramos que a gente não está cansado, a gente não tem tempo, que a gente não tira férias? Jesus também cansava. Ali em João 4,6, diz assim, ó, ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Jesus estava cansado, ele foi tomar água, foi descansar, ter um refrigério, se recompor. Todos nós que temos um corpo físico, querido, nós precisamos do descanso, precisamos desse refrigério, precisamos de uma água fresca, parar, alinhar os pensamentos, não é assim, se recompor para começar de novo. Jesus sabia a importância que tem o corpo humano e para isso tratava de dar o devido cuidado ao seu corpo. Para recuperar a sua energia física, por exemplo, Marcos relata que ele procurou
o descanso necessário. Está lá em Marcos 6, do 31 ao 32. Deixa eu procurar aqui para a gente ler. Fala assim: havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Todos nós, há um momento da nossa vida que precisamos nos retirar, ficar sozinhos, nos aconselhar, nos recompor, nos alimentar, ficar fortes, porque a gente é o limite do nosso corpo. Nós temos que ter sabedoria nisso, consciência. Nós temos um corpo físico que precisa de descanso, de cuidado, para que a gente não pereça, para que a gente não pare no meio do caminho, para que a gente não precise interromper a nossa missão, o nosso propósito aqui na Terra. Temos um propósito? Temos. Mas junto com isso, vem a nossa vida, né? Que é o nosso corpo físico, mental, né? Que precisa de toda uma renovação, precisa de cuidados. Amém? Se o próprio Jesus deu os devidos cuidados ao seu corpo, nós também precisamos do repouso, descanso, recuperar as energias físicas e com tudo isso sabendo que somos filhos de Deus, assim como Jesus é. Como Jesus é filho de Deus, nós também somos. E tudo que ele precisou, nós precisamos. Tudo que ele fez, nós podemos fazer. Descansar. Férias, né? Quanto tempo nós esperamos as férias? Passamos um ano todo trabalhando, nos esforçando, com compromisso. Mas há um tempo que nós precisamos nos retirar para descansar, renovar as nossas energias, renovar a nossa mente, né? Nos alegrarmos com o descanso, com a família, para que a gente volte novo e comece de novo mais uma temporada cheio de graça e de garra. As Escrituras nos relatam a dimensão corpórea e física de Jesus, o cuidado com o corpo. Ai, perdão. Perdão, eu estou começando de novo. Jesus crescia em sabedoria também. Ali nós lemos que Jesus cresceu em estatura. Agora Jesus cresce em sabedoria. Jesus era inteligente, por isso tinha a capacidade de aprender. Crescemos em duas áreas em sabedoria. A sabedoria na escola, que é a cultural, e crescemos na sabedoria da palavra de Deus. E uma da outra tem uma diferença muito grande. A sabedoria da palavra de Deus, ela é eterna. Ela não acaba. Nós sempre estamos crescendo, nos firmando, nos atualizando, sempre se aproximando de Deus cada vez mais quando nós lemos a palavra de Deus. Isso faz parte do nosso crescimento. Assim como Jesus crescia. Ele crescia em graça, crescia na sabedoria porque ele lia as Escrituras. Ele partilhava aquilo que Deus colocava no coração dele com as pessoas. Queridos, crescer em sabedoria é crescer aplicando o conhecimento na nossa vida diária. Vou deixar aqui a dica, nós só aprendemos quando nós praticamos, quando nós aplicamos o que nós aprendemos na nossa vida diária, na nossa rotina. Jesus era a mesma coisa, ele tinha uma rotina, ele aplicava, ele não guardava na gaveta aquilo que ele entendia, aquilo que ele sabia. Ele expandia, ele expressava, ele servia. Quanto mais ele servia, quanto mais ele ensinava, mais ele crescia em sabedoria. Nós não somos diferentes de Jesus. Quanto mais nós aprendemos e nós aplicamos, mais nós vamos crescendo, mais nós vamos expandindo a nossa sabedoria, né? E a sabedoria vem de Deus, é o Senhor que nos capacita a ela. Só que nós temos que ter uma fonte de busca dessa sabedoria, que é a palavra de Deus. Amém? Mais tarde, pelos seus discursos, as parábolas, pelos seus discursos e parábolas, percebe-se que ele era muito observador. E eu vou dar uns exemplos aqui da vida de Jesus, no dia a dia dele, o que ele via, o que ele observava e o que ele usava para ensinar. Jesus era simples, daquilo que ele via, observava, ele ensinava as pessoas. Então, Jesus percebeu
a beleza dos lírios do campo. Observava os pássaros que comiam as sementes lançadas à terra. Que a palavra fala, né, para nós que nós nos preocupamos com a roupa de vestir, com o que comer, mas Deus dá as roupas mais preciosas para os lírios do campo, as cores dos pássaros. Nada se igualam à beleza e a obra de Deus, né, do que Ele criou. E nós somos filhos de Deus. Se Ele deu isso para os pássaros, para os lírios, imagina para nós. Ele é extraordinário em nos abençoar. Jesus percebeu que os espinhos e as ervas daninhas dificultavam o desenvolvimento das plantas que tentavam crescer. E com isso ele ensinava. E tem uma passagem em Lucas 8:6 que fala que quando os ensinamentos de Deus caem em meio de pedras, sufocam, quando caem no meio de espinhos, não produz raiz, não tem crescimento, não dá fruto. É o ensinamento quando nós não permitimos que caia em terra fértil. No nosso coração, quando nós não preparamos o nosso coração, o nosso espírito para receber a palavra de Deus, que é o crescimento em vida, né? Que é a vida, gerando vida em nós, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa sabedoria. Jesus viu a semente de mostarda, a menor semente que existe do grão de mostarda, se transformando numa árvore grande. Então, tudo isso Jesus observava que era obra do Pai e ele ensinava as pessoas. Era a rotina de Jesus. É como nós, quanta coisa que nós observamos, aprendemos e nós usamos de exemplo, e nós ensinamos, capacitamos nossos filhos, aqueles que nos rodeiam. Jesus via Maria limpar o chão da casa e encontrar moedas perdidas. Quantas vezes nós precisamos limpar a nossa casa, o templo, que pertence, que é nosso, mas é o templo de Cristo. Quantas vezes nós temos que parar, varrer, limpar os cantos, tirar os paranhos e ver o tesouro que está lá, escondido, que às vezes a gente esquece. Os tesouros que são a humildade, a mansidão, a graça, a generosidade, a bondade, o servir, a fé, a esperança, a própria vida. E tudo isso, querido, nós temos que parar e limpar. Nós não podemos deixar sem manutenção a casa, sem manutenção o templo. Quando deixamos alguma coisa sem manutenção, a poeira encobre, a gente não consegue ver a cor, a gente não consegue ver o detalhe, o brilho se perde no meio da poeira. É igual a nós. Nós temos que ter esse cuidado conosco, de nos observarmos e ver o que está se perdendo em meio à nossa rotina, à nossa diária. Jesus viu como o fermento levedava a massa e, em particular, era capaz de perceber o que ia no íntimo das pessoas, a sua bondade e a sua maldade. Jesus tinha mais isso, ele conseguia ver o coração das pessoas, o que estava ali, não só pela aparência, mas como era a real da pessoa, a bondade ou a maldade. Quando a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, portanto, quer dizer que ele aplicava o conhecimento na sua vida e na vida dos seus discípulos e seguidores. Tudo que Jesus aprendia, ele aplicava, ele não guardava, ele não retinha. Ele aplicava, ele ensinava os seus discípulos e as pessoas que o seguiam. Por isso que nós seguimos o exemplo de Cristo, porque ele deixou esse testemunho vivo para nós. E o que nós somos diferentes de Cristo? Nada. Porque o que nós aprendemos, nós aplicamos e deixamos um legado, um testemunho para aqueles que nos observam, para aqueles que nos conhecem, que vivem conosco, né? Os mais próximos. Era assim o crescimento e a sabedoria de Jesus. Sempre observando, aplicando e ensinando. Ele ia crescendo em estatura, em sabedoria. E ele também crescia em graça. Jesus crescia em graça diante de Deus. Isso quer dizer que Deus se alegrava com Jesus. E as pessoas de bom coração também se alegram com Jesus. Queridos, Deus se alegra conosco. Quando nós fizemos o que Jesus fazia, quando nós copiamos
o testemunho de Jesus, Deus se alegra conosco. Ele se alegra com os filhos, né? E aqui, né, eu marquei aqui que as pessoas também se alegravam com Jesus, como diz o ensinamento. E deixa eu só comentar uma coisa aqui. As pessoas de bom coração se alegravam com Jesus. Não é diferente de nós. As pessoas de bom coração se alegram conosco. Se alegram com o nosso testemunho, se alegram com a nossa mudança, com a nossa transformação, se alegram com nossas conquistas, com o que Deus está fazendo na nossa vida. As pessoas de bom coração. E tem aquelas pessoas que não conheciam Jesus, ou não quiseram conhecer, que não participavam do que ele participava, não queriam participar. Né? Até os próprios irmãos duvidavam do propósito de Cristo na terra. Assim, é igual a nós. Tem pessoas que não conhecem o propósito, não entendem nosso chamado. E não fazem parte da nossa convivência, da nossa rotina. Ou por isso que às vezes se levantam, né? Aquelas pessoas que nos desagradam às vezes ou nos entristecem. Mas faz parte, com Jesus também era igual. E nem por isso ele desistiu, desanimou. Não, ele permaneceu firme naquilo que ele cria e que ele era ensinado. E nós devemos fazer a mesma coisa, permanecer, crendo em Deus e crescendo em graça, em favor do Senhor. Pedindo sempre, né, a sabedoria de lidar em todas as situações, né, com pessoas. Por isso que muitas vezes nós não entendemos a reação de alguns quando não se alegram, eu falei, né, com o nosso testemunho. Faz parte, queridos. Jesus também tinha pessoas que não o conheciam verdadeiramente, e muitos não entendiam o seu propósito aqui na terra. E é bem assim. Até o último dia dele aqui, teve pessoas que não entenderam, só após a sua morte. Quando ele se dirigia a essas pessoas por palavras ou atitudes, era bem-vindo, e quem o ouvia ou conversava com ele sentia-se bem. E é assim. Quando nós compartilhamos, né, o nosso testemunho, nossas conquistas, o que Deus está fazendo na nossa vida, tem pessoas que se alegram, que gostam de conversar com a gente, a conversa flui, eles fazem questão de nos procurar, de estar junto, porque estamos no mesmo espírito. Com Jesus era a mesma coisa. As pessoas que sabiam quem ele era, seguiam ele. Ele não buscava ninguém em casa. As pessoas iam até ele, tinham o prazer de largar sua vida e servi-lo e segui-lo. Queridos, Jesus cresceu física, social, psicológica e espiritualmente, igual a nós. Em cada uma dessas dimensões, ele deixou os ricos aprendizados para todos nós. E nós somos igual, nós também aprendemos para deixar um legado, para deixar um aprendizado, para que quando alguém lembre de nós, saiba a quem nós pertencemos. Isso é muito precioso, isso é um tesouro do céu. Na situação do templo, Jesus se mostra como alguém que já tem consciência da sua missão. Ele veio para cuidar dos negócios do seu Pai, de Deus. Então, há momentos na nossa vida que nós vamos crescendo, tendo sabedoria, Deus vai depositando graça e sabedoria, mas nós temos que nos posicionar para usar tudo isso. Como eu falei, não podemos receber e guardar numa gaveta. Tem prazo de validade, vai vencer. Não vai dar fruto, não vai funcionar. Agora, quanto mais nós aplicamos, nos posicionamos e usamos isso para a glória de Deus, mais o Senhor deposita na nossa vida. Mais Ele agrega, mais Ele deposita. Amém? Mais Ele nos chama para administrar o governo daquilo que Ele criou para nós aqui na terra. Isso é posição, queridos. Não basta a gente aprender. Temos que aplicar, ensinar. Em Lucas nos mostra o relato do batismo de Jesus, como ele se identifica com o povo e recebe a capacitação divina para o exercício do seu ministério. Nós também nos batizamos, Jesus também se batizou. Nós também nos batizamos, enterramos a velha criatura e renovamos, ressurgimos como crentes, dependentes do Senhor, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Ciente do pecado, mas se posicionando numa medida em que nós podemos renunciar tudo aquilo que vem envergonhar o nosso chamado como filho de Deus aqui na terra. Há um posicionamento, queridos.
Até os 30 anos, Jesus permaneceu na cidade de Nazaré e trabalhou como carpinteiro. O Salvador esperou pacientemente até o momento determinado pelo Pai para exercer seu ministério. Hoje vivemos em uma sociedade, um tempo de imediatismo. Jesus, ele cresceu, ele teve uma profissão, ele foi carpinteiro, ele obedeceu seus pais na terra. Em nenhum momento ele desobedeceu. Ele era um homem de propósito de Deus na terra, mas ele fazia o que precisava ser feito. Em nenhum momento ele se esquivou de trabalhar, de ser responsável e de ser educado com os pais, de servir, de honrar aqueles que criou ele. Nós somos a mesma coisa, queridos. Nós temos um trabalho, nós temos uma profissão, nós temos que nos posicionar. Nós não podemos cruzar os braços e achar que tudo cai do céu. Não. Quanto mais nos é dado, mais é cobrado. E assim, hoje a gente vê que a paciência está quase no limite zero, né? E nós temos que esperar o mover, o agir de Deus, porque Ele é exato. Deus chega no tempo exato, Ele não tarda, Ele não falha, Ele não se antecipa, Ele chega no tempo certo. E o tempo de Deus é perfeito no seu agir. Amados, a segunda carta do apóstolo Pedro nos exorta o desejar pelo crescimento. Fala assim, lá em 2 Pedro 3,18. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Então, nós não paramos de crescer até o nosso último dia de vida aqui na terra. O crescimento em graça, em sabedoria, é constante. É diferente da nossa estatura. Chega uma hora que a gente para de crescer. Mas na graça, na sabedoria, no conhecimento, no favor do Senhor, nós não temos limite. Sempre estamos aprendendo e crescendo. O nosso alvo é o crescimento. Mas esse crescimento não acontece de qualquer forma, antes nas esferas da graça e do conhecimento do Senhor. O Senhor prepara para nós aquilo que Ele quer despejar nas nossas vidas, né? Quer nos acrescentar. Crescimento sem conhecimento é uma deformação, assim como é também o crescimento sem a graça. O conhecimento ou a nossa força sem a graça do Senhor, nós damos de frente com nada. Nós só vamos nos cansar, nos fatigar e o fruto é zero. Nós não colhemos nada disso. Nós devemos nos atentar para o fato de que onde se privilegia apenas o conhecimento intelectual, sem adição da graça, o levará a uma vida árida, sem brilho, opaca, sem cores, seca, sem fruto. Porque tudo é através da graça do Senhor. É Ele que nos dá a vida, é Ele que acrescenta, Ele que nos capacita, Ele que nos orienta, é Ele que acrescenta aquilo que nós não alcançamos. O que é possível para nós, Ele espera que nós fizemos, mas aquilo que não nos cabe, Deus, Ele acrescenta. Ele entra com o seu extraordinário e nos abençoa. Quando Deus nos abençoa, é sempre mais maravilhoso, é leve, não acrescenta dores. Nós desfrutamos mais, né? Da mesma forma, esse mesmo crescimento onde se privilegia apenas a revelação e menospreza a razão, o conduzirá ao fanatismo, à religiosidade. Queridos, temos que conhecer, prosseguir conhecendo, mas através da presença do Espírito Santo. Sabendo que nós somos dependentes do Senhor, sabendo que é o Senhor que nos revela, que nos dá olhos espirituais, ver além daquilo que a natureza humana vê. Isso é o Senhor que nos capacita, ver além, olhos de águia, né? Amém. Amados, devemos assim como Jesus crescer de forma integral, sempre sabendo que nós temos um plano, mas a palavra final vem do Senhor. Nós temos o livre-arbítrio de planejar, de conhecer, de crescer, mas tudo isso nós temos que apresentar ao Senhor. Como diz em Provérbios 16:1, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Apresente seus planos, seus projetos,
a sua dependência, aquilo que tu quer aprender, aquilo que você tem dificuldade, que não foi esclarecido, faça perguntas. Deus, na sua infinita bondade, vai te abençoar, te esclarecer, abrir a sabedoria sobre a tua vida. Amém? Queridos, crescer na graça envolve chegar a um maior entendimento sobre a santidade de Deus, sua justiça, sabedoria, o que também faz com que você veja mais a sua própria natureza humana. Quando nós dependemos da graça, queridos, nós conseguimos reconhecer quem nós somos naturalmente. Egoísta, rebelde, orgulhoso. Por isso que nós precisamos da graça. Para que a gente seja perdoado, para que a gente venha se perdoar e se render a um começo novo, sabendo que nós temos a graça e o favor do Senhor para que nós sejamos sempre melhor do que ontem. Amém? Jesus crescendo na graça e fortalecendo o Espírito. Nos 2 textos bíblicos citados em Lucas, a palavra relata que Jesus Cristo, o homem perfeito, a palavra da graça. Ele era perfeito, porque ele obedecia a Deus, seu Pai, em tudo. Ele era manso e humilde. Não existe humildade sem mansidão, não existe mansidão sem humildade. Eu já falei, né? Graça é um favor de Deus. Jesus cresceu na graça quando viveu a vida como ela é. Olha só, Jesus cresceu em graça, vivendo a vida como ela é, igual a nós. Nós crescemos em graça, vivendo a vida que nós temos aqui na terra, na nossa rotina, na nossa limitação. Ele aprendeu a viver com as limitações que uma família pobre possuía na Palestina no 1º século. Jesus também tinha suas dificuldades na família. Ele pertencia a uma família. Nós pertencemos a uma família. Nós temos nossa limitação, mas tudo isso faz parte do nosso crescimento. O Senhor sempre vai nos tirar da zona de conforto, para que a gente venha se esforçar e prosseguir conhecendo e prosseguir crescendo. É só assim. Quando nós sempre estamos estagnados ou em momentos de conforto, nós não fizemos muito esforço para conhecer coisas diferentes. Tá bom assim? Ficamos assim. Mas o Senhor, na sua natureza de Pai, que sempre quer ensinar os seus filhos a crescerem, a se exercitarem para não ficar atrofiados, Ele sempre está nos tirando da zona de conforto. Assim nós sempre estamos procurando entendê-lo, conhecê-lo e querer as coisas que Ele tem para nós. Amém? A graça é ter consciência de que em meio a tudo isso, a vocação e chamada tiveram origem em Deus. Tudo isso vem de Deus, queridos. Tudo vem dEle, tudo vai para Ele, tudo pertence a Ele. Assim como nós. Nós temos um tempo determinado aqui na Terra. Graça é saber que Deus está em nosso crescimento, enquanto vivemos em comunidade, enquanto adoramos, meditamos, contemplamos e também quando vivemos a vida, mesmo quando ela se mostra dura em sua rotina. Jesus não teve uma vida leve, queridos. Jesus teve uma vida de aflições, de tentações, sendo testado o tempo todo. Muito mais que nós. Mas Ele venceu. Através da graça do Pai. Em momento nenhum Deus o abandonou. Sempre esteve com Ele. Pai e Filho. E Jesus sempre obedecendo ao seu Pai. Nunca querendo o seu lugar ou passar na frente dele. Jesus sabia a sua posição. Assim como nós. Nós precisamos da graça para saber quem nós somos, saber nos conhecer. Nós precisamos nos conhecer, saber da nossa limitação. Honrar pai e mãe. Sermos bons pais, bons filhos. Obedecer a palavra de Deus.
ser um bom funcionário. E aí vai um leque, né? Aonde nós estamos, aonde nós frequentamos, amigos, vizinhos, escolas, por aí vai. Deus não tem limite para nos colocar. Ele apenas quer que nós nos portamos como os filhos de Deus, cuidados e remidos, protegidos, ensinados e crescendo através da sua sabedoria e da sua graça no seu favor. Amém, queridos? Essa era a palavra para hoje, desse domingo. Eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra fique na mente e no coração de vocês, no espírito, para que vocês reflitam e cresçam cada vez mais em sabedoria e graça em favor do Senhor, sabendo, nunca duvidando, que vocês são filhos de Deus como Jesus é, sendo tratado igualmente, sem acepção. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de filhos, não faz acepção de pessoas. Somos igual a Jesus, amados, protegidos, salvos. Amém? Como eu havia falado no início do culto, hoje é noite de Santa Ceia, então a gente vai passar agora para a Santa Ceia, né? Abra uma palavra lá em 1 Coríntios 11, 23. Pegue seu suco de uva, seu pãozinho, para a gente ceiar junto, amém? 1 Coríntios 11, 23 nos diz assim: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebam deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Queridos, é o momento da gente visitar, ter consciência do nosso coração, da nossa mente, visitar a nossa consciência, examinar, a palavra é essa, examinar a nossa consciência, nosso coração, pedir perdão a alguém, perdoar alguém. Esse é o momento para que a gente esteja alinhado no mesmo espírito com Cristo. Deus fez isso por nós, Ele foi à cruz por nós. Hoje nós celebramos a Santa Ceia por amor pela vida de Cristo, pelo amor na cruz por nós, pela remissão dos nossos pecados, pela cura das nossas doenças, pela nossa salvação, pela nossa libertação. Amém? Vamos, pegue seu pão, e na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos partilhar do pão. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Queridos, partilhamos do cálice. Amém. Amém. Quero orar com vocês agora nesse momento. Pai querido e amado, eu oro por cada família que está recebendo essa palavra aqui
que recebeu essa palavra por cada homem, por cada mulher, por cada criança. Em cada lar, Senhor, que o teu amor alcance o coração de cada um. Que os teus ensinamentos, a tua graça, a sabedoria alcance, Senhor, a mente de cada um, Deus. Eu oro para que eles possam desfrutar do crescimento em graça e em sabedoria contigo. Que eles possam se renovar, Senhor, todos os dias, através da tua graça, da tua revelação. Que eles possam se fortalecer em ti, papai, vencendo todas as dificuldades, todas as tentações, sabendo que tu é a favor deles, papai, que tu dá o respaldo, que tu dá a cura, que tu dá o discernimento, que tu dá os livramentos, Senhor. Oh, Deus, nós te pedimos a tua paz que excede todo entendimento na vida de cada pessoa, em cada lar, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, eu peço que a presença do teu Espírito Santo invada o coração de cada pessoa nesse momento e que eles possam estar envolvidos no mesmo Espírito que Cristo, sabendo que eles têm um Pai que cuida, que zela e que opera milagres e maravilhas, papai, na vida deles, em nome de Jesus. Deus, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada pelos seus ensinamentos, obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos no teu nome, mesmo sendo um culto online, mas o Espírito Santo está em todo lugar, nós estamos no mesmo Espírito, conectados com Deus, que é o nosso Pai, e nós somos filhos, assim como Jesus, nós somos filhos amados e protegidos do Senhor. Amém? Eu desejo a vocês uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, de direção do Senhor, de respostas, de amor e graça. Amém, queridos? Fiquem com Jesus.